Ô pessoal, boa tarde. Eu estou falando aqui da Faculdade de Medicina e a gente, infelizmente, não está dando a aula ao vivo. Essa aula vai ser gravada e eu vou mandar para vocês os vídeos que aqui temos, sem editar, sem nada. Nós vamos conversar como se estivéssemos dentro de sala de aula. Em primeiro lugar, é ruim a situação que nós estamos passando hoje em dia e a gente precisa ter consciência de que essa situação pode e deve piorar bastante. Com tudo que nós fizermos de certo e com tudo que já foi feito de errado, a gente espera que essa crise passe logo e nós possamos retornar às nossas atividades. Por enquanto, o que vocês precisam fazer é exatamente aquilo que tem sido veiculado o tempo todo nas mídias, na televisão, pelo Ministério da Saúde, pela Faculdade de Medicina, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ou seja, aquelas atitudes que vão fazer com que vocês tenham possibilidade menor de transmitir e pegarem essa doença que pode ser realmente muito grave. A nossa aula hoje aqui ela é sobre o crescimento e desenvolvimento, a questão da baixa estatura. É uma situação que a gente tem muita preocupação durante a adolescência, porque um momento ou outro eles vão nos procurar para que nós possamos saber se estão dentro daquelas normalidade para a idade ou se estão dentro de uma faixa que precisa realmente ter cuidado. O crescimento, como a gente sempre falou, ele é um fenômeno característico da criança e do adolescente e ele é muito mais rápido quanto menor for a idade. Então a gente imagina que dentro do útero o crescimento é uma coisa absurdamente rápida. Da criança na primeira infância, no primeiro ano de vida, ele cresce 25 centímetros ou mais, ele engorda 3 vezes o seu peso no nascimento, isso dentro de um ano. E vai crescendo até chegar na adolescência, que nós vamos ter uma característica que é a presença de todos aqueles fenômenos que vão nos ajudar a crescer e adquirir o tamanho do adulto. Então, ele é uma característica particular e é próprio de cada indivíduo. Nós temos, além do fator genético, o sistema nervoso central, neuroendócrino, os órgãos terminais, os fatores genéticos e muitos fatores ambientais e nutricionais que vão interferir nesse crescimento. A gente sabe que o Brasil é um lugar que nós temos pessoas das mais diversas características e essa diversidade é justamente aquilo que nos torna um país bastante interessante e bastante complexo em termos de crescimento e desenvolvimento. Então, cada padrão genético é um padrão que vai alterar essa característica, né? Todas as glândulas endócrinas praticamente têm um papel no crescimento. Alguns fatores não endócrinos também podem afetá-lo, né? A gente sabe que a desnutrição pode, às vezes, principalmente no primeiro ano de vida, ela pode interferir com o crescimento para o resto da vida. Lembra que eu falei com vocês daquela questão dos 1000 dias, ou seja, os 9 meses de gravidez e os primeiros 2 anos de vida. Então, nessa faixa, uma desnutrição causa uma perda de estatura final do indivíduo que vai ser incorporado a essa altura final da idade, né? Então, a gente, numa alimentação insuficiente, alguma síndrome de malabsorção intestinal, doenças crônicas podem levar a perda de nutrientes, como eu já falei com vocês. Doenças nefrológicas, doenças cardiovasculares. Então, a criança, por exemplo, tem uma cardiopatia congênita, ela tem uma diminuição do ritmo de crescimento e pode afetar a estatura final. Os fatores, entre os fatores que nós temos, além genético, ambiental, etc., um importante fator neuroendócrino, que é a ativação do sistema hipotálamo, hipófise, glândulas, né? Isso vai ter uma importância muito grande, tanto na questão do crescimento físico, quanto no desenvolvimento dos caracteres sexuais. O hipotálamo, ele é um fator importantíssimo. Vários hormônios são produzidos no hipotálamo
e podem controlar as secreções hormonais de todo o organismo, com ênfase, nesse nosso caso aqui, no crescimento. Então, qualquer lesão por hipóxia, lesão por trauma, lesão por infecção, e também tumores, né, podem levar a prejuízo das funções com repercussão no crescimento. Todos os hormônios hipotalâmicos reguladores de secreção dos hormônios hipofisários são peptídeos. Dentre os que não são, nós temos a dopamina, que é o principal fator inibidor da prolactina, e alguns outros que nós vamos falar mais para frente. Os principais hormônios hipotalâmicos são, primeiro, o hormônio liberador do hormônio de crescimento, que é o que vai nos interessar no momento. O hormônio liberador da tireotrofina, o hormônio liberador das gonadotrofinas e da corticotrofina. Alguns desses também estão envolvidos na produção dos hormônios hipofisários, como a vasopressina, ocitocina, somatostatina e o peptídeo intestinal vasoativo. Nós temos a dopamina e a somatostatina, que são substâncias inibidores. A somatostatina inibe a secreção do hormônio de crescimento e a dopamina, ela inibe a secreção da prolactina, além do TSH, das gonadotrofinas e às vezes do próprio hormônio de crescimento, GH. Além do hipotálamo, nós temos também a hipófise, que é uma glândula pequena, localizada na célula túrcica. Na verdade, o termo aí está incorreto. A célula túrcica seria com S, tá? E é uma célula de cavalo, seria uma célula turca, né? Ela pesa meio grama e mede apenas 10 por 13 por 6 milímetros. Ela é capaz de exercer grande influência no sistema neuroendócrino pela grande quantidade de hormônios que são produzidos nela. Ela faz conexão com a região hipotalâmica pelo eixo hipotálamo-hipofisário e tem 3 lobos importantes: anterior, posterior e intermediário. Nós temos aqui a localização dela. Podem notar que dentro da célula túrcica nós temos a hipófise, que é uma glândula muito pequena, mas de vital importância. Sem ela não teríamos nem vida, tá? Os hormônios produtores do hipotálamo que vão estimular a hipófise, eles são esses aí. Então você vai ter estimulação da adenohipófise e da neurohipófise. Você vai produzir o TSH, que vai estimular a tireoide, o ACTH, que vai estimular o cortisol, a produção de cortisol na suprarrenal, as gonadotrofinas, que vão estimular as gônadas, né, nos esteroides sexuais, o GHBP, que nós vamos falar dele mais tarde um pouquinho, vai liberar o GF1 e vai atuar nos ossos, estimulando o crescimento, além de estimular no músculo, pulmão, vários órgãos. A prolactina, que é importante na produção do leite e no desenvolvimento das mamas. O hormônio antidiurético, que vai interferir nos vasos grandes, que são com S, né, e não com Z, né, depois vocês me perdoam, mas eu às vezes pego isso aí e acaba que não consigo corrigir. E além disso, o ADH vai estimular também a questão da produção dos rins. Pode, inclusive, nos rins, o antidiurético vai diminuir a secreção, vai aumentar a secreção e diminuir a quantidade de urina. A hipófise anterior é regulada por pelo menos 3 funções: a dos próprios hormônios liberadores e inibidores hipotalâmicos, tá? A retroação de hormônios circulantes, quer dizer, o aumento da circulação, a diminuição da circulação, vai fazer com que haja uma diminuição da produção desses hormônios ou aumento deles. A secreção parácrina e autócrina da própria hipófise, e algumas células independentes da hipófise anterior também secretam diferentes hormônios, GH, TSH, LH, FSH, prolactina e ACTH. O que vai interessar para nós agora, principalmente, é o hormônio do crescimento. Ele é mais importante hormônio envolvido no fenômeno do crescimento. Não é o único, não é a única função, então nós vamos ter que estudá-lo de forma a dar devida importância, sem considerá-lo, no entanto, o único hormônio que vai fazer. Ele é normalmente já sintetizado na hipófise e contém de 5 a 15 miligramas de hormônio de crescimento. Quando já está pronto para liberar, a hipófise tem isso, né? É uma proteína já sintetizada e tem 191 aminoácidos.
Normalmente, o homem adulto secreta de 0,25 a 0,5 miligramas por metro cúbico de GH por dia. Mas por que um homem adulto vai secretar essa quantidade se ele já parou de crescer? Porque várias funções, como a função respiratória, a forma física, força muscular, vão precisar dessa questão do hormônio. Então, ele nunca pode deixar de ser produzido. E o menino pré-púber ele vai secretar muito mais. O hormônio hipotalâmico, chamado GRRH, ele estimula a secreção do GH hipofisário e a somatostatina vai inibir a sua secreção dependendo da quantidade de GH que está circulando. E ele começa a circular ligado a uma proteína carreadora chamada GHBP, que forma um complexo GH-GHBP que vai atuar, né, na membrana da célula-alvo. Lá dentro ele vai ativar o sistema JAK-STAT, Janus Kinase Cyanotransducers and Activators of Transcription. E ele é uma via utilizada para sinalizar as citocinas e fatores de crescimento. Todas as respostas celulares mediadas por essa via incluem a proliferação, diferenciação, migração, apoptose e sobrevivência celular, dependendo do sinal, tecido e contexto celular. Ela é essencial para numerosos processos de desenvolvimento celular e homeostasia, que vão incluir a hematopoese, desenvolvimento de células imunes, crescimento do organismo e desenvolvimento da glândula mamária. O STAT atua também como fator de transcrição, estimulando a síntese de RNA. Isso vai ser vital no crescimento e no desenvolvimento. O RNA sai do núcleo e vai para as organelas dos citoplasmas, dos ribossomos, onde traduz a informação genética. Você tem essa tradução de forma normal para cada pessoa. Cada um tem uma informação genética. Então, uma determinada pessoa que tem uma tendência a crescer mais, vai ter uma informação genética que vai permitir que ela cresça mais. Uma determinada pessoa que geneticamente cresce menos, vai ter uma informação genética. Então, isso, para cada indivíduo, essa informação vai ser diferente. Nesse caso, o RNA ele começa a induzir a produção do fator de crescimento, que é chamado IGF-1. Ele sai da célula e circula ligado a uma proteína carreadora, que no caso a gente vai ter a IGF-BP3. Ela se une ao IGF-1, IGF-BP3 e uma unidade ácido lático ALS, eles formam um complexo trimérico. Esse complexo, quando chega no receptor da célula-alvo, ele é liberado, deixa só o IGF-1 atuar sobre a cartilagem do crescimento e sobre outros tecidos, e vai induzir o crescimento. A interrupção de qualquer uma das etapas citadas, problemas genéticos, pode provocar deficiências de crescimento e também a questão deficiências, tumores na região hipotálamo hipofisária. Alguns, inclusive, podem levar a um quadro de pan-hipopituitarismo, que obrigam a reposição de todos os outros hormônios, além de GH. Então, aí mais ou menos estamos demonstrando. Você tem a indução do GH-RH na hipófise, produzindo o hormônio do crescimento, e esse vai para o fígado, onde começa a ter libera o IGF-1, o IGF-1 vai ter a proteína carreadora, e ele vai ser liberado, além do ALS, nos órgãos de crescimento, promovendo o crescimento ósseo e o crescimento muscular. Bom, e o que isso interessa para nós? Nós temos a questão da baixa estatura. Importante que nós tenhamos, primeiro, uma possibilidade de reconhecê-la precocemente, para que a gente não deva deixar para depois tratamento que deveríamos realizar. E é importante também que a gente sabe que muitas vezes ela não ocorre e não podemos ficar fazendo tratamentos caros numa pessoa que não precisa. É uma queixa das mais frequentes do nosso consultório e, na maioria das vezes, essa queixa não procede. Ou seja, porque a criança não está abaixo do percentil 3 ou no score menos 3 para a idade. E ela vem apresentando um crescimento
de velocidade de crescimento normal que está dentro dos padrões familiares de altura. Então, cabe a nós informarmos, e mesmo que a família faça pressão, nós não devemos fazer tratamentos necessários e caros, ou então não darmos atenção a esses quadros de deficiência verdadeiros. Nem sempre isso é uma baixa estatura, às vezes a pessoa tem essa conformação genética que vai ser desse jeito. A baixa estatura ou altura abaixo do percentil 3 ou score -3 geralmente não é normal, principalmente se vier acrescida de uma desaceleração da velocidade de crescimento. Aquele pequeno para a idade cronológica, por exemplo, percentil 10 ou 25 ou score -2, não tem baixa estatura. É um adolescente ou criança normal se estiver sempre dentro do mesmo crescimento. Muitas vezes nós vemos que a criança ou adolescente vai apresentando um crescimento normal, acompanhando a curva, de repente ele para e começa a descer na curva. Isso também não é normal e isso tem que ser investigado. Você tem dois tipos de baixa estatura. Uma que é chamada proporcionada, né? Que é aquela que a pessoa tem todos os membros do mesmo tamanho, ele só parece com uma pessoa menor, sem alterações maiores, né? Então, proporcionada pode acontecer desde a vida intrauterina, como na restrição ao crescimento intrauterino, e pode ter causas variadas. As causas proporcionadas são a intrauterina e as adquiridas, doenças crônicas renais, gastrointestinais, pulmonares, desnutrição, neuroendócrinas. Inclusive, nós vamos ter dentro das causas proporcionadas o nanismo hipofisário. As causas proporcionadas, você vai ter os membros não têm a mesma proporção, então às vezes você tem um corpo muito grande com os membros pequenos, ou o contrário. Então elas vão acontecer no raquitismo, nas displasias ósseas, principalmente a condroplasia e na osteogênese imperfeita. Isso aqui é um quadro de desnutrição calórico-proteica, tá? Ele tem uma perda proporcionada, uma baixa estatura proporcionada. Esses também, todos de baixa estatura. É a tal da fome, né, gente? Então é uma coisa que não tem como a gente resolver sem ter uma política adequada. Esses aqui são as crianças que têm o raquitismo. São aspectos quando eles têm são os desproporcionados. Existe uma desproporção entre os membros e o tronco. Esse aqui é a condroplasia, que também você já conhece. Esses também tem uma desproporção entre os membros e o tronco. E aqui é a osteogênese imperfeita. Qualquer movimento errado, qualquer queda faz com que, mesmo sem queda, sem nada, faz com que haja as fraturas de qualquer osso, principalmente nos ossos longos. Isso vai causar uma baixa estatura desproporcionada. No diagnóstico da baixa estatura, a gente vai ter uma história clínica que vai levar em conta os antecedentes sucessionais, idade, doenças, medicamentos, tipo de parto, peso, estatura e período de recém-nascido ao nascimento, desenvolvimento neuropsicomotor, os gráficos. É importante que a gente sempre faça o gráfico, e esse gráfico deve servir para a criança. Tem muito médico que guarda o gráfico, por exemplo, no consultório, no computador, não sei, com um gráfico super legal e não apresenta. Quando a gente precisa desses gráficos, não conhece o médico, ou a pessoa trocou de médico e tal, você não tem. Então é importante que você faça dentro do consultório, lembrar que os gráficos eles são da pessoa. Você não é dono do paciente. O paciente ele está com você. Então pegar o desenvolvimento dentário, antecedentes infecciosos, altura dos pais e irmãos, puberdade dos pais e irmãos, e também, muito importante, a presença de consanguinidade entre os pais. Eu ia contar uma história aqui, mas não posso contar porque não vai dar tempo. Em sala de aula depois a gente conta essas histórias. As brincadeiras e as gracinhas ficam só para quando a gente estiver dentro de sala de aula. Na história pregressa, algumas perguntas podem ajudar. Doenças, hospitalizações, cirurgias, gestação, intercorrências, etc, etc.
E aí a interpretação pode sugerir doenças crônicas que seriam responsáveis pela baixa estatura. Várias doenças, algumas, por exemplo, hoje em dia nós temos a fibrose cística, que no teste do pezinho a gente pode detectá-lo, né? Na história familiar, estatura dos pais, maturação atrasada ou adiantada, história familiar de baixa estatura, doenças que podem afetar o crescimento. E na interpretação a gente tem um informe do potencial genético de crescimento, a estatura alvo da criança. Então a gente pode ter um diagnóstico de baixa estatura ou sugerir uma criança que tem, na verdade, um atraso constitucional do crescimento e maturação. Tá? E na história social, qual a alimentação, o ambiente, desenvolvimento neuropsicomotor, desempenho escolar, então a gente precisa avaliar a desnutrição primária, etc. Na revisão dos sistemas, a gente vai perguntar, dirigir a investigação para as anormalidades de cada sistema. Então, a gente identificar também algumas doenças crônicas que não estariam diagnosticadas antes. O crescimento e desenvolvimento, ele normalmente, você tem uma ideia do crescimento e desenvolvimento pelo estatura-alvo. Né? Você vai ter a estatura do pai, a estatura da mãe, e usar esse eu estou com um pouco de dificuldade aqui. Usar essa equação para tentar saber a estatura-alvo da menina e do menino. A estatura-alvo da menina é a estatura do pai, menos 13, mais a estatura da mãe, sobre 2, em centímetros. A estatura-alvo do menino é a altura da mãe, mais 13, mais a altura do pai, sobre 2, tudo em centímetros. Tá? A velocidade de crescimento, a gente vai avaliar pela altura no T2, menos a altura no T1 vezes 12, que é o número de meses em um ano. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você tem, por exemplo, uma criança que está com 1,52 m, um adolescente, 1,52 m, em novembro de 2018. E está com 1,58 m em novembro de 2019. Então, você tem exatamente um ano ou 12 meses. Então, você vai colocar a altura menos do T2, que seria 1,58 m, menos a altura no T1, que seria 1,52 m. Então, vão dar 6 centímetros de diferença. Multiplicado por 12 e dividido por 12. Então, você vai ter 6 centímetros em um ano. É um crescimento bom, é um crescimento adequado. Tá? Ou seja, a velocidade de crescimento ela consiste no ganho de altura em centímetros em relação ao intervalo de tempo transcorrido entre as observações. Então, ele vai extrapolar isso para o crescimento em centímetros em um ano, a partir daquela fórmula que nós olhamos antes. No exame físico, a antropometria vai olhar a altura, peso, período cefálico, torácico, etc. Segmento inferior, relação do segmento inferior-superior, envergadura. No exame geral, olhar o estágio puberal, olhar o exame da genitália, volume testicular e o tamanho peniano. Os exames essenciais, a radiografia das mãos e punhos para avaliação da idade óssea. Sempre, nesse caso, a gente avaliar a mão não dominante. Então, se o rapaz ou a menina são destros, você vai olhar a mão esquerda. Se eles são canhotos, você vai olhar a mão direita. Imagens celatusca, estruturas hipotálamo-hipofisárias com raio-x e ressonância nuclear magnética. Fazer o exame de urina, gasometria, prova de absorção intestinal, cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, para avaliar se tem uma deficiência de vitamina D ou de cálcio mesmo, no caso do raquitismo, cariótipo, para as meninas, sinusitária, T4, TSH, IGF-1, IGF-BP3. Nos exames específicos, nós vamos fazer a ressonância nuclear magnética de crânio, ultrassonografia de genitais internos, glândulas suprarrenais, e temos também que fazer os testes de estimulação para GH com clonidina ou insulina, ou exercícios físicos, ou glucagon, dependendo de qual é aquela relação que se usa
no laboratório, no local que você está fazendo isso. O que acontece? Você faz uma avaliação do GH puro, basal, e não sabe se ele está respondendo a esses estímulos. Se ele responder adequadamente, a pessoa não tem deficiência de GH. Se não responde, ele tem a deficiência de GH. Pediu cortisol sérico de 8 a 16 horas, teste para avaliação gonadal e o teste combinado para avaliação do eixo hipotálamo, hipófise e glândula-alvo. Você vai fazer o estímulo com GNRH, mais TRH, mais insulina. Isso normalmente não é feito de rotina, só em locais em que você tem tratamentos com endocrinologista pediatra. O tratamento é vinculado ao diagnóstico etiológico. Então, se você tem uma doença renal, cardiopulmonar ou mal absorção, você tem que encaminhar ou você tem que tratar essa doença primeiro e não se deve iniciar terapêutica hormonal em pacientes que têm uma baixa estatura não endócrina. Tem 3 preceitos que não podem ser esquecidos quando falamos de baixa estatura, e os 3 preceitos hoje, eles estão muito pouco arraigados na nossa população adolescente, que é a alimentação saudável. Tá? Quanto mais saudável, melhor essa alimentação, maior a possibilidade de crescimento. Sono nos horários adequados, antes das 10, o GH, ele atua muito durante o sono, e ele aumenta muito durante o exercício físico. Tá? Quando há uma necessidade e há uma deficiência isolada do GH, a reposição deve ser feita com o próprio hormônio, que ele já é sintetizado desde a década de 80. E a gente tem que iniciar o tratamento, mas antes pode-se avaliar a velocidade de crescimento, centímetros por ano, anterior à reposição, e depois avaliá-la novamente quando começarmos o tratamento. As doses preconizadas são essas, 0,175 a 0,35 mg por quilo por semana, aplicado subcutâneo à noite, e a gente rodizia os locais de aplicação. Interessante que eu sempre coloquei essa questão de um dia da semana não se aplica o medicamento, mas em alguns serviços, inclusive eu tenho um relato do serviço de São Paulo, que ele usa o medicamento aplicado todos os dias. Do ponto de vista do paciente, normalmente esse dia de descanso ajuda muito para melhorar. Então, às vezes ele pega, por exemplo, eu quero que o dia de descanso seja sábado, que aí eu posso sair, que não sei, ou domingo, que eu posso brincar e não vou tomar injeção. Tá? Mas isso não vai fazer muita diferença do ponto de vista endócrino. As situações em que o uso do GH está aprovado, nós temos nos Estados Unidos, o FDA, ele preconiza o uso na baixa estatura de deficiência de GH, que é lógico, né? Síndrome de Turner, Noonan, Prader-Willi, deficiência de choques, insuficiência renal crônica, baixa estatura idiopática, pequena paridade gestacional. A Anvisa, normalmente ele atua, né? Ele pode aprovar na baixa estatura, na síndrome de Turner, insuficiência renal crônica, síndrome de Prader-Willi e pequena paridade gestacional. Essa questão aqui dos choques, mas depois a gente fala nisso. As causas são várias, né? A gente tem as causas genéticas, que são associadas ou não com defeitos estruturais cerebrais, as causas adquiridas, e a gente não tem muito tempo para falar, mas isso fica para vocês aqui e podem pesquisar depois. Atentar para os efeitos colaterais do GH, do hormônio. Um aumento da resistência insulínica, e a gente vai ter uma deficiência, uma diabetes mellitus tipo 2. Em pacientes cardiopatas, a gente vai, ou então com doenças graves, pode haver um aumento da mortalidade, então tem que avaliar cada caso. Normalmente, nesses pacientes cardiopatas, não se faz o tratamento com GH, que pode piorar a situação dele. Quando vocês lembram daquela história da vaca louca, vocês lembram que existia nas vacas, né, a síndrome espongiforme fatal, que é chamada Creutzfeldt-Jakob, que ela usa o próprio cérebro, que vem junto com o osso e tal. No caso do GH recombinante humano,
não houve a síndrome espongiforme fatal e, portanto, ele é seguro. Além dos outros efeitos colaterais, nós temos também a ginecomastia, pode ter o aparecimento, desenvolvimento de nervos, né, e traços acromegaloides, principalmente se já houver fechado as epífises de crescimento dos ossos longos. Quanto que a gente deve parar? A gente deve parar quando a velocidade de crescimento for menor que 2 centímetros por ano, né? Em geral, quando há uma idade óssea de 14 anos da menina e 16 anos do menino. Alguns sugerem parar 2 anos após o fechamento das epífises para a gente complementar os efeitos metabólicos de GH. E os níveis baixos de GH necessitam de reposição após esses exemplos. Mesmo depois que se fecha as epífises, a gente deve fazer reposição para poder manter os efeitos que eles têm. A gente tem aqui alguns limitadores, né? O principal deles é o limitador social e financeiro, porque o tratamento completo pode custar de 30 a 50 mil dólares americanos, e isso nem todo mundo pode. Normalmente a gente tem, nesse caso, a possibilidade de colocar esses adolescentes no programa do SUS, que vai fazer com que eles ganhem essa medicação. Andou faltando, nós tivemos problemas aí, mas no geral isso funciona muito bem. E o GH possui vários efeitos metabólicos que são bem-vindos, mesmo no adulto, como aumento da massa muscular e óssea, perda de gordura corporal e o bem-estar físico. Então, ele pode ser utilizado mesmo após a passagem pela vida adulta. Isso é um caso de nanismo hipofisário, síndrome de Turner, Prader-Willi, e a gente tem alguns casos em que pode fazer o tratamento com GH, como por exemplo na doença de Cushing, hipotireoidismo, mas muito rara a sua utilização. Na baixa estatura por doenças hormonais múltiplas, o tratamento deve ser orientado para a reposição dos vários hormônios que estão faltando. No caso de presença de tumores cerebrais, às vezes nós precisamos de fazer a quimio, a radioterapia e muito frequente também a cirurgia. Tá? Esse aqui é o GH, Metropin. Temos mais alguns pontos que a gente pode utilizar, né? A gente pode usar, por exemplo, a oxandrolona, que ela é um esteroide anabolizante e tem menos efeito piriformante que a testosterona e pode ser utilizada em meninos entre 10 e 14 anos quando eles têm baixa estatura. Normalmente eles crescem muito no início do primeiro ano de vida, porém a estatura final ela não é muito diferente daquela que é observada sem tratamento. E a gente tem que ter o cuidado com os efeitos colaterais, principalmente sabendo que ele é um esteroide anabolizante. E deve ser usado também na baixa estatura leve, chamada Anavar, oxandrolone. Eu tive algumas crianças usando e não eram meus pacientes, eu acabei suspendendo o uso. Tá? Algumas baixas doses de testosterona também podem ser usadas para o crescimento na fase inicial da puberdade. Aumenta a massa muscular e tem mínima influência no avanço da idade óssea. Geralmente a estatura final não é influenciada. Então é muito fácil isso, você deixa as pessoas mais felizes no início, depois no final não vai fazer diferença nenhuma. Podemos usar o IGF-1 quando a pessoa tem deficiência isolada. Em alguns países, como Japão, Estados Unidos e parte da Europa, ele é licenciado para o tratamento de deficiência desse composto. Em outros lugares não, então a pessoa tem que arcar com os custos. Ainda não há dados relevantes sobre a eficácia e segurança para obter por esse tratamento. Os análogos de NRH, nós vamos falar dele na questão da puberdade precoce e tardia. Eles podem diminuir o crescimento e atrasar a idade óssea. Com esse atraso da idade óssea, sendo usados juntos com o GH, eles podem fazer com que o adolescente não feche as epífises até crescer por completo. Então ele pode ser usado junto com o GF. No início, eles não aumentam a estatura, apenas com o uso contínuo. E se for usado isoladamente, eles vão diminuir o crescimento e não melhorar. Tá? Os inibidores da aromatase, eles são... A aromatase, ela atua, né,
na constituição do estrogênio. Então, o estrogênio aumenta a velocidade de maturação epifisária. Se você tem aumento da velocidade de maturação epifisária, você vai ter um crescimento ósseo por menos tempo. Então, o aumento da previsão de estatura tem sido demonstrado em meninos com baixa estatura idiopática, no caso de usar um inibidor da aromatase. Ainda não é conclusivo e você está o seu estudo controlado em centros acadêmicos. Outra forma de aumentar a estatura foi usada na China durante muito tempo, era cortar alguns ossos longos e deixá-los separados para que o calo ósseo que aparecesse pudesse preencher esse espaço e fazer com que aumentasse. Na verdade, a baixa estatura é muito bem-vinda em algumas profissões, uma delas é o jockey, né? Quanto mais leve e menor, maior a facilidade. Antigamente também os corredores de Fórmula 1 eram todos muito baixos. O jockey está aí, quanto mais baixo, melhor. A gente saber que pessoa baixinha, ela não é um defeito, muito pelo contrário. Muitas baixinhas elas são mais fortes do que as pessoas mais altas, né? E isso às vezes é constitucional e não tem por que você mexer nisso. Alguns grandes corredores, e aí nós temos dois grandes corredores, um que é o maior de todos os tempos, que é o Valentino Rossi, e outro que vai ser o maior de todos os tempos, que é o Marc Marques, né? É o meu ídolo. Ok, muito obrigado, espero que vocês tenham pego bastante coisa. Qualquer dúvida pode mandar no meu e-mail. Eu tenho como falar o meu e-mail aqui, eu tenho como mostrar, eu tenho como escrever o meu e-mail aqui, não tem? Deixa eu ver. Eu vou tentar, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui e vou escrever o meu e-mail nessa última página. Não tem. Tem sim. lchat@balbacena.com.br. O Balbacena aqui não é balbacena.com.br. Esse é o meu e-mail e se precisarem de alguma coisa, podem mandar por e-mail que eu respondo para vocês com o maior prazer. Muito obrigado e juízo para vocês aí, tá, gente? Não saiam de casa, não fiquem participando de festa, é para ficarem em quarentena mesmo, para isso vocês estão aí. Um abraço para vocês.